Dando continuidade à nossa programação, com grande alegria, convidamos o Padre Lúcio Adriano Ruiz. Ele vai abordar o tema O Digital, de Instrumento à Cultura, um Desafio para a Igreja, uma visão a partir de uma presença plena. Ele é secretário do Dicastério para a Comunicação do Vaticano, conhecendo um pouquinho aí do currículo da biografia do padre. Por gentileza, Pedro. Vamos apresentando Monsenhor Lúcio, seja muito bem-vindo e podemos acompanhar por aí a apresentação do mini currículo dele. Ele é sacerdote argentino, com a criação do novo dicastério. Ele, na Cúria Romana, ele foi nomeado secretário do dicastério para a comunicação da Santa Sé, onde ele dirige projetos como A Igreja Te Escuta e Sínodo Digital. Ele completou seus estudos no Seminário Maior de Santa Fé, em Argentina, obteve um mestrado em Administração de Empresas e também licenciatura em Teologia Fundamental e Dogmática na Universidade Pontifícia da Santa Cruz, em Roma, com uma tese sobre a teologia da comunicação. Ele é membro do Fórum Internacional de Teologia da Comunicação, doutor em Engenharia Biomédica pela Escola Técnica Superior de Engenheiros de Telecomunicação da Universidade Politécnica de Madrid. Desempenhou o seu ministério na Santa Sé como diretor do Serviço Internet do Vaticano, foi membro da comissão do Centro Mídia Vaticano para a Reforma da Comunicação da Santa Sé. Mais recentemente, o Monsenhor Lúcio assinou o documento Rumo à Presença Plena, uma reflexão pastoral sobre a participação nas redes sociais, juntamente com o prefeito Dr. Paulo Ruffini. Monsenhor Lúcio, com grande alegria o acolhemos, por gentileza. Eu peço mil perdões por não conseguir falar em português, mas eu me sinto muito feliz em ter aqui o apoio de vocês, tradutório, e ter o apoio de todos. E com esses pensamentos que eu vou compartilhar agora, conto com a ajuda de vocês para aumentarmos em amor missionário para a igreja, para que todos conheçam a Jesus e como o nosso Santo Padre nos convida a tudo isso para sairmos dos nossos pequenos ambientes que já são conhecidos e que possamos buscar outros lugares e irmos até a casa de cada um dos nossos irmãos. Bom, o título da minha apresentação, deixa eu compartilhar com vocês essa tarde esse tema, o digital do instrumento à cultura, um desafio para a igreja. Dizem os bispos, padres, que no capítulo 17 do último documento que tiraram e imprimiram a partir da primeira Assembleia Sinodal, a cultura digital representa uma mudança fundamental no modo como concebemos a realidade e nos relacionamos conosco mesmos, entre os outros, com o ambiente que nos rodeia e também com Deus. O ambiente digital modifica os nossos processos de aprendizagem, a percepção do tempo, espaço, corpo, relações interpessoais e todo o nosso modo de pensar. O dualismo entre o real e o virtual não descreve adequadamente as realidades e a experiência de todos nós, sobretudo dos mais jovens, aqueles que nós chamamos de nativos digitais. Por essa razão, eu os convido a fazer parte desse caminho com esse primeiro título: A mensagem na história, um desafio de inculturação. Hoje, como igreja, nós nos encontramos em um processo que nasce na convocação do Padre Francisco de que toda a igreja se coloque à escuta, que tenhamos a coragem de descobrir a carne sofredora de Cristo entre os nossos irmãos e possamos descobrir a Cristo
hã, e que sejamos todos, em primeira pessoa, bons samaritanos aos outros. Então, o convite é que possamos ser samaritanos, no verbo samaritanear. É como se fosse um neologismo hoje, para que seja possível encontrar essa boa dinâmica dentro dos nossos ambientes, na nossa família, na nossa cultura e com os nossos amigos, para que seja possível curar as feridas da história com o amor salvador e redentor de Jesus. A partir dessa convocação, todos nós devemos trazer esse destaque, a escuta e o discernimento, um diálogo espiritual, pensar, rezar, falar com o outro e também ter uma samaritanização e não fiquemos ilhados, quando visualizarmos alguém que precisa. Nós devemos, ir, e ajudar, nos movimentar e que nesse momento que, alguém entrou na vida do outro, nós possamos ser esses samaritanos e que tenhamos a possibilidade de levar a ternura e a misericórdia de Jesus, porque isso salva e cura as feridas existenciais de cada mulher, de cada homem de hoje e as pessoas que nos rodeiam também. E é por isso que é tão importante, eu queria compartilhar isso com vocês. Compartilhar algumas ideias que fazem parte da base do processo de que no mundo todo, em diversas formas, diversas situações, carismas, transmissões, e que toda a igreja, nesse sentido, possam entender que todos buscam realizar esse cumprimento do mandato de Jesus, de ir até os confins da terra. E para que isso? Para levar a mensagem alegre de Deus. A atenção ao contexto que nós temos, tanto social quanto cultural, surge a partir do momento de que a encarnação de Jesus é o que na teologia nós chamamos do evento e a lei do critério para anunciar o evangelho. O que isso significa? O verbo se fez carne. Essa frase que nós oramos, isso se converte em uma dinâmica de realização, de evangelização também. E essa evangelização sempre deve ter essa maneira de se autorrealizar, também fazendo-se carne. E por essa razão, a dinâmica de evangelização, ela deve ser uma maneira permanente, que a encarnação do verbo na história deve acontecer na história de cada pessoa, em cada cultura, em cada lugar. Jesus precisa chegar à vida de alguém em sua própria língua, em seu próprio entorno, porque a pessoa precisa entender e reconhecer e compreender a Jesus. Isso exige que a igreja, em cada cultura, faça sua presença no Verbo para que sempre habite entre nós. O Verbo sempre precisa habitar entre nós. O próprio Verbo encarnado quis participar da vida social da cultura, revelando o amor do Padre e também a vocação do homem, invocando as relações mais comuns do homem, das imagens e da vida cotidiana. E no Conselho Vaticano, essa importância de que o Verbo expressa a vida diária corrente. E eu gosto muito de citar Pentecostes. Antes da chegada do Espírito,
Nós lemos em São João 20 que os apóstolos estavam fechados, eles estavam juntos por medos. E um ponto importante no texto é que eles estavam enclausurados, estavam em um anexo juntos e com medo. A chegada do Espírito abre o cenáculo. As pessoas atraídas por esse barulho e as pessoas foram chegando perto e eles escutaram um barulho e eles, começaram a ouvir essa pregação e algo foi se tornando cada vez mais permanente na história. E eles falavam em sua própria língua, em seu próprio idioma. E aqui nós encontramos algo importante, porque eles falam e as pessoas os entendem, mesmo falando na sua própria língua nativa de cada um dos apóstolos. Então eles pregavam e mesmo assim as pessoas os entendiam. Então o que significa isso? Que o medo ele se contrapõe na coragem da predicação, que seria a pregação. E o contrário disso significa que, se antes eles só entendiam-se entre eles, a contraposição é que o povo entendiam a pregação, mesmo que eles falavam na língua nativa. Então, esse é o fenômeno da presença do Espírito, a superação. hã, e isso acontece, nesse Jesus ressuscitado. A igreja que prega e as pessoas entendem na sua língua materna. Então é muito importante entender esses elementos de Pentecostes. Eles pregavam e eram entendidos. Então não basta pregar. Isso é algo que nós precisamos compreender. Não basta pregar, eles devem nos entender. Quantas vezes a gente se esquece disso? Que eles possam nos entender é um sinal da presença do Espírito. Não podemos nos contentar somente com a pregação. Hã, então essa evangelização vai muito mais além. Então, muitas vezes, os fiéis não entendem o que nós pregamos, porque nós somos, hã, técnicos, nós erramos nos exemplos e nós devemos enculturar a pregação, essa predicação, para que os fiéis possam entender na língua daqueles que escutam. Como isso é importante pregar e que eles nos entendam como sinal da presença do Espírito Santo de Deus. Esse é o grande fenômeno. E encarnar a mensagem no testemunho, na pregação, habitando todas as culturas. Todas as culturas são parte desse amor, desta missão que nós percebemos. E abrir as portas, sair desse fechamento, superar o medo e ter coragem de anunciar ao Senhor Jesus e ser entendido, é a prova da presença do Espírito Santo de Deus. Vamos repetir isso? E assim fica bem gravada a mensagem. A dinâmica é abrir as portas, sair, superar o medo, com coragem, anunciar ao Senhor e ser entendidos. E vamos gravar isso muito bem na nossa cabeça e no nosso coração. E essa sempre foi a dinâmica da igreja missionária. Então, os processos
são necessários, são parte do diálogo efetivo com cada cultura, para que seja possível compreender as necessidades do lugar onde vamos levar o Senhor Jesus. Então, na cultura digital, nós precisamos entender que essa realidade digital que nós vivemos, o que configura essa cultura não são somente simples instrumentos. Isso é uma realidade cultural, é parte da nossa cultura. E por isso eu queria terminar com esse ponto, com essa citação do documento, de comunicação até uma presença plena em Jesus. E isso nos diz: em qualquer caso, nossa cultura agora é uma cultura digital. Para superar a antiga dicotomia, alguns já não falam mais do online e offline, eles falam só do online. Então, eles unem a vida humana e social nas suas várias expressões, tanto em espaços digitais como em espaços físicos. Eu gostaria de compartilhar com vocês um segundo ponto, que é o caminhar da igreja. E por que que eu quero compartilhar isso com vocês? Pode até parecer um pouquinho pesado, mas como dinâmica é muito importante que nós, como igreja, nos demos conta de algo importante. Deixa eu compartilhar aqui, que a igreja não chegou a esse conceito de cultura digital como um lugar para, ser missionário desde o seu primeiro momento. E sim, é um processo, é uma caminhada. Então, por que que é importante para todos nós que estamos refletindo sobre isso? Para que nós não nos surpreendamos, pelos sacerdotes, pela religiosidade e que alguém não entenda a nossa linguagem ou não possa compreender bem, por exemplo, evangelizar e ser missionário nas redes. Às vezes isso é complexo há uma dificuldade de entendimento, por isso eu queria compartilhar com vocês como que nós fomos melhorando, todo esse processo. Verificando o processo da igreja historicamente até hoje, podemos ver como que a linguagem que foi utilizada foi sendo desenvolvida junto com a cultura, à medida que a igreja foi vista, hã, a comunicação virou um meio e um instrumento, e considerando ela como parte da cultura e que precisa ser habitada e deixa de ser simplesmente um apoio para a pregação e ela começa a se converter em um espaço de lugar de encontrar o homem e a mulher de hoje em dia. Isso tem a ver, com o instrumento de encontrar a mulher e homem de hoje, como eu havia dito. E como isso foi mudando com a igreja com relação a essa visão. Se a gente verificar em 1963, o Concílio Vaticano sobre as maravilhosas invenções da técnica, salientam-se aquele que, por sua natureza, conseguem atingir e mover não só cada um dos homens, mas também as multidões e toda a sociedade humana. Então, isso vai falar sobre os instrumentos. Depois, em 1971, Paulo VI diz em Progresso: os meios de comunicação social ajudam e afetam os católicos de três formas: ajudando a igreja a se manifestar ao mundo, estabelecer o diálogo dentro de si mesma e, finalmente, colocam em contato com a mente do homem atual,
a quem ela deve, por ordem de Deus, transmitir a mensagem da salvação em uma linguagem que eles possam entender e a partir das questões que os preocupam e o angustiam. Nesse avanço daquilo que era somente um instrumento, ajudam a igreja nesse sentido. E aí está o conceito da ajuda no progresso. E na história, vamos seguindo, temos ainda Paulo VI com o Evangelho anunciado em 1975. E ele diz, Paulo VI, o Evangelho e, consequentemente, a evangelização não se identificam com certeza com a cultura e são independentes em relação a todas as culturas. Mas, no entanto, o reino que o Evangelho anuncia é vivido por homens profundamente ligados a uma determinada cultura e a edificação do reino que não pode deixar de servir-se de elementos da civilização e das culturas humanas. A palavra-chave aqui é cultura. Pablo VI vai com um passo à frente com esse instrumento e vai falando da cultura para nós. Vamos seguindo adiante e vamos com João Paulo II em 1990 com essa redenção. Vejam que bonito. O trabalho nesses meios não tem somente o objetivo de multiplicar o anúncio, não é o suficiente utilizar para compartilhar a mensagem da igreja, mas também convém integrar esse mensagem na nova cultura, integrar a comunicação moderna. E aqui a palavra-chave será integrar na cultura tudo. É um salto muito importante com Paulo II. Não basta somente repetir a mensagem, é necessário integrar a mensagem na cultura. E isso nós precisamos ter em mente, porque é importante gravarmos isso. Vamos mais adiante e temos o Papa Bento XVI falando sobre as comunicações sociais. E ele diz em 2011: o mundo da comunicação afeta todo o universo cultural, social e espiritual da pessoa humana. Se as novas línguas têm um impacto sobre o modo de pensar e de viver, isso também diz respeito, de alguma forma, ao mundo da fé, à inteligência e à sua expressão. E isso tem impacto na forma, de pensar e de viver. E, finalmente, vamos ter em 2019, Francisco, e uma frase já total, como um magistério do entendimento do que nós devemos fazer hoje. E não se trata de utilizar instrumentos de comunicação, e sim viver em uma cultura amplamente digitalizada e de uma forma muito profunda entender tempo e espaço. E resolvendo o espaço e o mundo, a forma de comunicar, aprender, informar-se e entrar em relacionamento com os demais. E isso é algo muito forte. E a palavra-chave aqui é viver em uma cultura. E assim é possível verificar como que essa evolução cultural foi caminhando e foi se aprofundando na encarnação da mensagem, da cultura ou das culturas, digamos assim. E vamos pensando e compreendendo se e até que ponto se esse caminho penetrou as instituições e nossas paróquias também, nossas universidades e nossos seminários e institutos de vida consagrada. O magistério seguiu um caminho muito claro e foi evoluindo com a comunicação. Mas a pergunta é: e nós?
cada um de nós segue com esse tipo de evolução cultural, com as nossas instituições, paróquias. Como é importante poder pensar se nós estamos nos enculturando, pensando na catequese e toda a pregação, inclusive pensando no Instagram, YouTube ou qual seja a rede. Somos uma repetição de mensagem ou seguimos com isso que o Papa disse que não basta seguir e necessitamos pensar nesse tipo de raciocínio. A pergunta é: devemos entender que essa consciência de enculturação será uma mensagem, como nós dissemos, predicado y comprendido. ¿Mm? E compreendido, Diseña estructuralmente desenho estruturalmente a nossa homilia, a nossa catequese, a nossa lição, a nossa pastoral, as nossas escolas e universidades, inclusive, esse caminho histórico do magistério poderia ser algo como seria essa verificação de tudo para ver onde nós estamos e a quais pessoas nós vamos chegar e queremos entregar a mensagem. Para quais pessoas nós vamos chegar? Isso eu deixo para vocês como tarefa, para que pensem como nós estamos fazendo. E se na nossa vida, o nosso caminho como magistério, vamos passar então para o nosso seguinte ponto, terceiro. A igreja, a cultura digital, coloca um desafio missionário. 68% da população mundial está dentro da cultura digital, está online. 5.440 milhões de pessoas utilizam celulares, com 168 milhões de novos usuários somente nos últimos 12 meses. E que estamos todos envolvidos em uma dinâmica. De alguma forma, é evidente que este novo entorno social existencial se transforma em uma questão e para toda a igreja, este fenômeno é para toda a igreja, não somente para um grupo, que especialmente quer trabalhar aí. Em uma instituição ou movimento, ou digital, todos nós temos que manifestar a nossa cultura. Isso nos apresenta desafios devido às mudanças e à urgência com que temos que responder a esta realidade. Para isso, é necessário mudar a nossa forma de pensar. Com uma mudança de perspectiva, temos que passar a nossa maneira de conceber a comunicação com uma mudança de perspectiva que passe da tecnologia para querigma, ou seja, de conceber a realidade, de ser simplesmente uma realidade feita por celulares que trabalhamos, que colocamos publicações, que fazemos vídeos, para fazer uma forma de predicar o querigma, como faziam os apóstolos, porque a comunicação não é uma atividade da igreja, mas sim é uma subsistência. A igreja nasce de um ato comunicativo de Deus, e o mandato que recebeu passa e fale do evangelho até o fim do mundo. Papa Francisco acrescenta isso até as periferias existenciais. Como é bonito isso, como é importante. Ou seja, porque nos lança não somente a um objetivo físico, mas também nos lança para um contexto espiritual, psicológico, existenciais, onde o homem e a mulher, eles precisam da resposta de Jesus para poder entender
a vida, para poder ter esperança, para poder seguir vivendo com um objetivo. Por isso é essencial mudar a nossa forma de entender o argumento. É necessário voltar às origens, é necessário voltar à essência teológica do que para nós é constitutivo. E por isso, passar da tecnologia para querigma muda tudo, porque a tecnologia é uma atividade. O querigma é uma essência. A tecnologia é para especialistas. Querigma nos envolve a todos. A tecnologia olha a produção de algo. Eu tenho a tecnologia para produzir um vídeo, um post, uma imagem. Querigma envolve tudo. A tecnologia, às vezes, muitas vezes, querigma é vivido sempre. A tecnologia é usada às vezes. Isso nos leva a uma passagem, ou seja, passar a nossa visão da comunicação e do digital de forma geral, claro, de ser um instrumento a uma cultura. Gravemos isso nos nossos corações. Temos que passar de ver. Nós vamos colocar assim. Vamos gravar muito bem isso. Fica como um instrumento e a cultura de tecnologia querigma tem instrumento a cultura. É tão normal ver como na igreja reduzimos a compreensão e a utilização dos dados que são apresentados pela cultura digital como algo que nos ajuda a fazer melhor o que nós fazíamos antes. Procuramos melhores citações, eu escrevo de uma forma melhor a nossa homilia, os nossos trabalhos, claro. Mas não compreendemos que, na verdade, no mundo, lá fora, na cultura, isso significa que fazem coisas diferentes. Isso não usam somente para fazer melhor o que era feito antes. São feitas coisas diferentes e são feitas coisas novas. E por isso, nós temos que pensar. Por que pensar em fazer melhor as coisas e não fazer coisas diversificadas e fazer coisas novas também no âmbito da nossa fé? Mantendo o querigma sempre, claro. Por isso, poderiam nos perguntar, por que ainda a igreja não termina de reconhecer e assumir a cultura digital como um espaço de evangelização e de missão? Eu diria que este fenômeno acontece porque ainda não foi superada a visão instrumental do digital. Quando falamos de digital, nós falamos desse instrumento, do objeto. Os instrumentos digitais são ainda para nós muito instrumentos e servem somente como instrumento. Para os avisos paroquiais, para a promoção das atividades e talvez para difundir e repetir a mensagem, mas não basta, dizia João Paulo II, usá-lo para difundir. É necessário incorporar a mensagem nesta nova cultura. Enquanto na igreja, se não fazemos a passagem da cultura, não vamos conseguir fazer a pastoral para uma era digital, porque vai ficar simplesmente reduzida a uma pastoral que usa o digital para fazer um caminho que fica paralelo. E o mundo está submerso aí. E temos que procurar os nossos irmãos, os nossos amigos, aí onde estão falando da sua linguagem, com as suas dinâmicas, no seu tempo, nós vamos procurar. Então, precisamos dar esse passo de inteligência e coração para poder compreender a mudança cultural que nós estamos vivendo, vendo as coisas positivas e também as que não são, para poder solucionar, como diz a igreja. Por isso, não vamos reduzir somente essa parte cultural.
a vida real, a vida digital ou virtual. Não vamos ficar só nisso. Vamos compreender que a nossa realidade é uma realidade mista, composta. Essa é a nossa cultura. A pandemia somente veio para evidenciar com mais força uma realidade que já vinha sendo desenvolvida há muitos anos. Pensem que amigos seus, missionários digitais, que há 10 anos, 15 anos estão evangelizando nas redes, levando a ternura e a misericórdia do Senhor àqueles que precisam. Há uma linguagem, há uma dinâmica, há um modo próprio da cultura atual que nós temos que assumir como igreja para chegar ao homem de hoje. Por isso, é necessário direcionar o nosso olhar até a missão, porque estamos em uma cultura nova e essa cultura vai habitada. E se vai habitada, se é uma cultura e vai habitada, também vai com uma missão. Eu gostaria de ler para vocês um pedacinho do capítulo 17, que é onde, mesmo que nós limos no início, onde os grupos reunidos, esperem um pouquinho que eu vou buscar a citação. Onde os bispos nos convidam para sermos missionários na era digital. Dizem os bispos. Os missionários sempre partiram com Cristo rumo a novas fronteiras, precedidos e impelidos pela ação do Espírito. Hoje, cabe a nós chegar à cultura atual em todos os espaços onde as pessoas procuram sentido e amor. Procuram com muita atenção sentido e amor. Também nos seus celulares e tablets. Observem como é lindo o que diz o bispo. Aí é onde eles procuram sentido. E cada vez que se procure sentido e amor, nós temos que ir para sermos missionários, mesmo que sejam nos celulares e nos tablets. Então, não podemos evangelizar a cultura digital sem antes compreendê-la. Primeiro, nos convidam para compreender a cultura digital na qual vivemos. Esta perspectiva mostra a questão da cultura digital no caminho da grande missão da igreja de sempre e nos enfrenta o que significou para a igreja. Como nós podemos verificar? Na vida dos grandes santos. Eu amo quando falo com missionários de todo mundo. Olhem, jovens, se alguma vez não sabem o que tem que fazer ou como fazer, se vocês têm medo de cair, se têm medo, olhem São Francisco Xavier, Matteo Ricci, os grandes santos missionários que inclusive deram a vida, porque foram a locais desconhecidos e de formas desconhecidas. A igreja sempre foi missionária e sempre soube responder com coragem e com criatividade aos novos desafios. Isso, então, era o que eu queria comentar com vocês. Isso é o que eu queria compartilhar com vocês para convidá-los para que sejam missionários e missionárias nesta nova era digital. Que tenham coragem, que tenham criatividade, que tenham Jesus dentro. Olha, é uma coisa linda. Se lembram quando os discípulos os agarram, eles batem, os maltratam e dizem, agora não falem mais de Jesus. Isso respondem, nós não podemos falar o que nós vimos e oímos, ou seja, ver e ter ouvido, experimentado a Jesus, faz com que o coração, isso faz sair para encontrar e comunicar aos outros. Portanto, se vocês têm a Jesus, se vocês conhecem a Jesus, se experimentaram Jesus, vocês também, nenhum de nós pode caçar o que viram e ouviram com uma resposta fundamental de Pentecostes, onde se predicava, ou seja, saía do medo para predicar. E segundo elemento é
que entendiam na língua mãe. Saiam também as redes, ao todo o âmbito digital. Podem ir à cultura digital com a linguagem, com a ternura, com a misericórdia do Senhor, para que o mundo os entenda e conheça a beleza da misericórdia e a ternura do ser. Obrigado. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Ante todo, quiero daros las gracias por formar parte de la misión de la Iglesia, por ser Iglesia que evangeliza. El reto es nada menos que ser evangelio vivo. Cristo llena el corazón y cambia la vida. Está vivo. Nuestro Señor está vivo. Dialoga con nosotros, nos invita a acompañarlo. Por eso el mundo digital debe estar incorporado a Cristo. ¿Sabéis qué es lo que nos une? El amor. El amor. Yo os envío, dice Jesús. Yo os envío. Nosotros, cada uno de nosotros, somos la respuesta de Dios. Evangelizar en Él y desde el mundo digital. Este es vuestro hermoso reto. Transmitir a Cristo en el mundo digital. Dejaos impulsar por el Espíritu Santo y sentid siempre nuestro respaldo y nuestro apoyo. Adelante, adelante. E questa è la nostra offerta del nostro cuore, della nostra missione. Acoge su intercesión por nosotros. Mira sobre todo a los pobres y a quienes Él amó y ayudó. Non possiamo sotterrare i doni dell'era digitale. Per questo non possiamo comportarci come l'uomo che sotterra i talenti. Dobbiamo, al contrario, metterli a frutto. Oggi, più che mai, è tempo per la Chiesa di uscire dalle sue mura, di non pensare in modo statico ma dinamico. È tempo di costruire la comunione attraverso tutti gli strumenti della comunicazione, di inventare sempre nuovi modi di collaborazione. Questo è il Sinodo, camminare insieme, progettare insieme. Son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios. 이 시간을 통해 다양한 청년들과 교류하고 Gracias porque de una forma muy concreta, muy práctica, podemos ser y hacer iglesia junto con personas de todo el mundo. Gracias por reunirnos hoy como familia, como hermanos en esta misión. Concédenos un oído atento. And that your church may be united around you. Aiutaci ad alimentare il sogno di essere Chiesa digitale insieme ai nostri pastori. E que nunca nos falte o vinho da alegria em nossa atividade missionária. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Siate forti, forti e coraggiosi nella missione. Siate pazienti e perseveranti nei momenti difficili. Let us continue dreaming together. Vayan a anunciar al Señor. Vayan hasta los confines de la tierra.